Oi, meu nome é Giovanna Lupiani Espião e eu vim falar um pouco sobre a minha monografia Prisioneiras, uma análise do jornalismo literário no livro-reportagem. Logo no começo da análise dessa pesquisa, foi necessário apontar alguns objetivos. Dentre eles são identificar o uso do jornalismo literário, como através desses elementos ocorre a aproximação com o leitor, como o autor ameniza as personagens por meio dessa ferramenta. Dentro disso, apontamos também algumas hipóteses, e são elas. O jornalismo literário ameniza histórias pesadas. Através desse conceito, a personagem e o leitor criam uma relação e personagens se tornam humanizados. A metodologia escolhida para a produção dessa pesquisa foi a análise pragmática da narrativa jornalística do Mota. Ela apresenta 6 passos para a análise do material jornalístico. São eles: a recomposição, os conflitos, a construção das personagens, as estratégias comunicativas, o contrato cognitivo e a metanarrativa. Por várias vezes é comum nós vermos uma notícia hoje e daqui 2 ou 3 semanas uma notícia parecida com o mesmo tema, criando assim milhares de reportagens sobre o mesmo tema, e é nesse momento que Mota diz que é necessário a reconstrução. Entretanto, não foi necessário a reconstrução de uma notícia por se tratar de um livro-reportagem. Conflito é tudo aquilo que altera o movimento natural da vida daquela pessoa e que constrói a narrativa dentro do texto. A construção da personagem talvez seja o movimento mais importante, afinal, não existe uma história sem personagens. Mota explica que é do conflito que nasce a personagem, que nasce essa narrativa. Mota explica que a construção das personagens não nasce da cabeça do autor, assim como na literatura. No jornalismo, é preciso sempre lembrar que essa personagem tem um representante na vida real, ou seja, ela não é fruto da imaginação do autor. Esse personagem existe, entretanto, ele é fruto deste conflito que iniciou essa história. Estratégias comunicativas é tudo aquilo que traz o efeito do real e da subjetivação. Ou seja, no efeito do real é possível criar momentos em que o leitor se identifique com aquele texto. Ou seja, datação de eventos importantes, citação de locais conhecidos, a citação de fatos históricos importantes que ocorreram e podem trazer uma familiaridade ao leitor. Já os sentidos de subjetivação é o que o Mota explica como tudo aquilo que vai humanizar o texto. Ou seja, sensações de personagens, situações vividas dentro e fora daquela narrativa, os ideais do autor ou dos personagens que são trazidos para dentro do texto, uso da primeira pessoa para trazer ainda mais familiaridade e ligação entre o leitor e aquilo que está sendo contado, metáforas e vários outros efeitos de sentidos que ajudam a criar essa relação entre o leitor e o texto que está sendo contado. O contrato cognitivo é basicamente o leitor saber que dentro daquele texto ele vai encontrar a verdade e nada mais além que a verdade. Que o leitor sempre vai ter certeza que nenhuma mentira foi inventada dentro daquele texto. Que tudo foi contado exatamente como deveria ser. E isso não muda quando se fala de um texto jornalístico em um jornal e um texto jornalístico em um livro-reportagem. E assim, o último movimento é a metanarrativa. Ou seja, toda história, seja ela fictícia ou factual, ela traz uma metanarrativa. Ou seja, aquilo só foi contado porque foge do que nós vemos como ética. Aquilo só é contado porque foge dos preceitos morais estabelecidos para a sociedade. Então, é possível afirmar que toda história tem um fundo moral. Toda história tem um porquê de existir, tem um porquê de ser contada. E não é diferente no livro-reportagem. No referencial teórico, então, existem 3 capítulos. E esses 3 capítulos foram escolhidos porque são importantes para a confecção dessa pesquisa. Eles são a situação carcerária feminina no Brasil, a mídia e a fococomunicação, e o jornalismo literário e o livro-reportagem. É impossível não se fazer um recorte quando se fala sobre a situação carcerária feminina no Brasil. Afinal, assim como tudo que acontece no mundo, a situação feminina dentro da cadeia também se constrói através do machismo. Quando se fala da mídia e da marginalização, normalmente esses dois andam juntos. Afinal, aquele veículo
provavelmente vai passar o que o seu leitor deseja ler. É daí então que surge a folk comunicação, ou seja, a folk comunicação é dar voz a essas comunidades, que essas comunidades comecem projetos que criem seus próprios ambientes de mídia, onde elas possam falar sobre os problemas da comunidade, perpetuar a cultura daquela comunidade. Através da internet, conseguem criar um meio de se comunicar, de trazer a informação que eles precisam. O livro-reportagem, então, é uma forma de trazer esse jornalismo literário e o jornalismo que a gente está acostumado para dentro das páginas de um livro, podendo aplicar esses conceitos com ainda mais precisão, afinal tem muitas mais páginas do que as páginas de um jornal. Um método muito usado dentro da construção do livro-reportagem é a humanização. Lima explica que, através da humanização, é possível criar personagens reais que não sejam nem vilões ou heróis dentro da história, mas que sejam tratadas de maneira real, aproximando, assim, o leitor daquela personagem. Resultados. O livro Prisioneiras, do Drauzio Varela, então, se encaixa dentro do livro-reportagem, trazendo alguns elementos do jornalismo literário. Esses são imersão, estilo próprio, a humanização, que é extremamente importante para a construção dessa narrativa, e a responsabilidade ética. Através da narrativa, da construção narrativa, foi possível encontrar elementos que amenizassem essas histórias pesadas para a construção não só da personagem, mas da desmitificação daquelas situações que vemos normalmente com outros olhos. Através da análise pragmática da narrativa, foi possível encontrar como foco dessa construção narrativa as estratégias comunicativas, que foram muito usadas, junto com as personagens, como ponto de foco entre o leitor e a personagem. E por meio da construção da personagens foi possível identificar a humanização. Através das estratégias comunicativas foi possível identificar e imaginar como é viver dentro desse lugar, como é passar por aquilo que aquelas mulheres estão passando. Foi através do efeito de subjetivação e do real que Varela conseguiu aproximar ainda mais o leitor que aquelas mulheres passam e vivem dentro da situação do cárcere. Outro ponto importantíssimo é a construção dos conflitos. Através dos capítulos teóricos foi possível criar uma base metodológica para entender não só o que seria passado dentro daquele livro, como também como a sociedade lida não só com as mulheres em situação de cárcere, como também as populações marginalizadas. Torna-se, então, extremamente necessário que o jornalista em formação entenda como as mídias alternativas ajudam a desmitificar essas populações marginalizadas, além de ajudar essas populações a encontrarem meios de se comunicar e contar suas próprias histórias. Além de que é possível entender como é essencial a existência do jornalismo literário e como é imprescindível que se fuja da necessidade de contar histórias apenas por se contar. Portanto, essa pesquisa se torna necessária para todos aqueles que querem saber mais sobre a situação carcerária no Brasil, sobre a situação carcerária feminina no Brasil, sobre o jornalismo literário, além de entender como o câmbio entre o jornalismo e outras profissões pode ser benéfico não só para os jornalistas, mas para a sociedade.